O Fluminense vai até Brasília enfrentar a Aparecidense. A Aparecidense que é de Goiânia. Vendeu o mando. E eu espero que o Fluminense enfrente hoje um adversário que não venda tão caro essa classificação. O Fluminense já tem 1-0 de vantagem, leva o que tem de melhor para Brasília, no Distrito Federal, vai ter a vantagem de jogar 2 jogos, entre aspas, né, com o seu mando de campo. E... falando a real, assim, o Fluminense não ganhar, a gente já começa a tratar como um problema sério. O Fluminense não se classificar é um vexame gigantesco. Isso eu digo com todo respeito à Aparecidense. Quer saber o porquê? Quer entender melhor? Tudo que você precisa saber sobre a Aparecidense e Fluminense hoje. Terceira fase da Copa do Brasil se encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e, sempre muito importante, tá? Pedir aquela sua inscrição pra gente bater os 260 mil o mais rápido possível. Dá essa moral aí pra gente bater esses 260 mil inscritos logo. Vou mandar um abraço aqui para o Maurício, que é lá de Brasília, e eu sempre falo isso, aqui no pré-jogo, se você quiser um abraço, você manda o... Tomei um susto aqui, começou a tocar um negócio aqui no computador. Você, para receber aqui um abraço, você manda a sua cidade e o seu nome. Por exemplo, os outros dois que eu vou mandar um abraço é o Sidney, lá da Irlanda, um abraço pro Sidney Carlos, um abraço pro Rodolfo Bezerra, que é de Natal, e vou mandar mais um aqui também, que é pro Venâncio Becker, que é lá de Joinville. Então comenta aqui embaixo a sua cidade e o seu nome, que eu posso te mandar um abraço no próximo vídeo de pré-jogo. Eu vou destacar aqui que o jogo é às 7h30 da noite, a transmissão é só pelo Prime Video, vai ter transmissão aqui do canal. Vitor Lessa, nosso repórter especial, está lá em Brasília já, fazendo toda a transmissão do jogo, aquele áudio ambiente, aquela realidade, aquela cobertura, entrevistando a galera da arquibancada, tudo aquilo que você já está acostumado nas nossas transmissões. 5h30 da tarde, a gente começa já aqui o nosso pré-jogo no Raiz Tricolor, beleza? Vamos lá, cara, Aparecidense e Fluminense. A gente tá falando de um jogo que vale pro Fluminense, né? O Fluminense tá recebendo pra jogar essa fase 2.300.000 reais. Se avançar, e o Fluminense já ganhou por 1-0 o jogo de ida, o Fluminense recebe em torno de 3,5 milhões de reais, 3.638.000 reais. 3,5 milhões pra gente arredondar. Não é um dinheiro que muda a vida do Fluminense, tá? Tá falando aí de, sei lá, 600 mil euros, 500 mil euros. Não vai mudar a vida do Fluminense, mas isso vai possibilitando a primeira coisa que eu sempre falo, Copa do Brasil é a Copa do dinheiro para time pequeno. Time pequeno, que 3 milhões, o Náutico, por exemplo, não é um time pequeno, mas é um time que tá na Série C e que valorizou muito ganhar esse dinheiro que ganhou chegando até essa fase sendo eliminado pelo São Paulo. Fluminense não. Fluminense não tá na Copa do Brasil pelo dinheiro. Fluminense tá na Copa do Brasil por título. A gente já esteve na Copa do Brasil por dinheiro há não muito tempo. Hoje o Fluminense tem que estar por título. Ah, Gabriel, mas é muito difícil, tem elencos milionários. Dane-se, meu amigo. E o Fluminense tem que ser eliminado por esse elenco milionário na semifinal. O Fluminense não tem que ser eliminado na terceira fase, não. Então, mas a gente destaca aqui o valor, 3,5 milhões se passar de fase. O 1-0 no jogo de ida já acendeu um pequeno alerta no Fluminense. Os jogos de volta nessa terça-feira, os jogos que aconteceram ontem, tem que estar acendendo, meu amigo, uma sirene daquelas de bombeiro que tá no trânsito e fica parado ali atrás de você sem conseguir passar e te incomodando. Tem que acender a sirene maluca. Porque o Vasco empatou em casa com o Operário. Alô, Diniz! O Vasco empatou em casa com o Operário e passou nos pênaltis depois de trocentas cobranças. Foram 10 cobranças, 9 cobranças de cada lado. Chegou a estar a um pênalti de ser eliminado e o Malandro perdeu o pênalti. Então, esse é o primeiro alerta. Segundo alerta, o São Paulo teve dificuldades contra o Náutico. Competiu, beleza, ganhou aí de volta, terminou no 4-2, show. O Atlético Paranaense venceu por 1-0 o Brusque dentro de casa. O Atlético Paranaense está na Série B. 1-0 o Brusque e passou no agregado com 1-0 só. E o Grêmio empatou em casa contra o CSA e foi eliminado porque tinha perdido a ida. Então, assim, ninguém passou tranquilo. E isso não é justificativa pro Fluminense não passar tranquilo. Já vou deixar aqui de antemão, Renato Gaúcho gosta muito de falar dos engenheiros de obra pronta, já vou deixar de antemão isso. Não é a eliminação do Grêmio
Pro CSA, a quase eliminação do Vasco pro Operário e o resultado apertado do Atlético Paranaense no Brusque, enfim, um jogo difícil do São Paulo com o Náutico, não são justificativas pro Fluminense não passar ou passar de maneira apertada com a Aparecidense. A Aparecidense é muito mais fraca do que esses times e esses times não cumpriram a obrigação deles. O futebol tá muito apertado. Tá muito apertado na nossa diferença pra Aparecidense. Mas a nossa diferença pro Atlético Mineiro, não, eles têm muito mais dinheiro. Não, é sem justificativa boba. O Fluminense é favorito, tá mandando o titular de novo, com uma outra exceção que a gente vai falar já, e tem que exercer o seu favoritismo com a Aparecidense. Eu estou falando aqui de exercer favoritismo, não estou falando de respeitar. O Fluminense entra em campo se classificando, mas tomar um gol, a Aparecidense leva pros pênaltis. E tem que jogar sério. O que eu estou falando aqui é justamente o inverso de desrespeitar a equipe goiana. É jogar sério. É jogar com fome de futebol. Porque isso talvez seja a faísquinha que a torcida está esperando um pouco desse time. Acho até que o time tá rendendo um pouco melhor do que a avaliação da torcida, mas isso é papo para outra hora. Agora a gente fala da parte do Bola e Campo, mas antes deixa eu te falar a minha aposta que eu fiz lá na KTO, essa daí, ó. O Fluminense vencendo o jogo, tá? A odd do Fluminense vencendo o jogo tá uma odd boa. Nesse momento, deixa eu ver quanto tá, porque quando eu fiz a odd de vitória do Fluminense, mais o Fluminense tendo mais escanteios do que a equipe da Aparecidense, tava dando uma odd 1,87. Só que aí a KTO tem aquele negócio do ganho aumentado. Então foi praticamente por uma odd 2. Eu botei R$10. Se bater o Fluminense ganhar o jogo e tiver mais escanteios que a equipe goiana, eu ganho praticamente R$20. Nesse momento que eu estou gravando, a odd da vitória do Fluminense contra a Aparecidense tá... diminuiu. Não, 1,47 tá igual. Então assim, pro Fluminense vencer o jogo, o Fluminense precisa exercer esse mando de campo invertido. Se você quiser ir lá na KTO pra brincar e tal, o link tá aqui embaixo na descrição, lembrando que é proibido para menores de 18 anos, é para você jogar com responsabilidade, apostando aquilo que você pode perder, tá? Não é a brincadeira não é de você tentar ganhar dinheiro lá, é para você brincar e sem se emocionar muito, beleza? Parada é essa. Vamos pro Bola e Campo. As escalações vão aparecer aí agora na sua tela. E a gente já abre aqui, deixando claro uma coisa. O time da Aparecidense pode ser que venha diferente, é muito difícil achar informações sobre a equipe de Aparecida. E você tá vendo que o Fluminense tá faltando jogador, né? Vou explicar já. Bem, provável escalação do time do Fluminense, provável escalação da equipe da Aparecidense aí na tela. Vou começar lendo a provável escalação da Aparecidense: Matheus Alves, Davi... ou David, confesso que não sei, Vanderlei, Lucas Rocha e Paulo Menezes, Aleph, Matheus Chaves, Igor Leite, sim, aquele deve retornar a ser titular, voltou a jogar no último jogo, Júlio César, João Marcos e Vitor Hugo. Esse é o provável time da Aparecidense. O Fluminense, vocês estão percebendo que tá faltando 2 jogadores, né? Pois é, 2 jogadores que não eram esperados e ficaram no Rio. Freitas e Keno. Quem assume a vaga deles? Isso que a gente vai discutir. Fábio é meio que garantido no gol, Samuel Xavier e Thiago Silva na zaga. E aí a gente tem, pra disputa da posição, Ignácio. A gente tem... né? Basicamente a gente tem Ignácio e Manuel e Thiago Santos. Mas vai ser o Ignácio, né? Vamos chegar aqui a essa métrica de que deve ser o Ignácio ao lado do Thiago Silva. Na lateral esquerda, Gabriel Fuentes. No meio de campo, outra dúvida. Na última partida, o Renato perdeu o Paulo Henrique Ganso pouco antes de rolar a bola, na manhã ainda, aliás, na noite anterior, né, o Paulo Henrique Ganso teve uma crise alérgica, tomou alguns remédios, já estava até tudo bem para jogar, mas esses remédios tinham ali alguns efeitos e tal, enfim. Poderia ter também questão de doping, né, porque às vezes um medicamento pode afetar alguma coisa, então preferiram não colocar ele pro jogo contra o Juventude. E aí fica aquela dúvida, o Ganso volta para esse jogo? Porque pra mim deu certo contra o Juventude, uma trinca de meio de campo com o Hércules jogando um pouco mais recuado, o Martinelli e o Nonato cumprindo ali a função de completar o meio de campo. Não sei se seria necessário contra a Aparecidense, acho que funcionou contra o Juventude, pode ser que funcionasse contra o Vasco, mas o Nonato tá suspenso. E aí resta saber quem sai pro Ganso entrar. O Hércules, que fez um gol, foi muito bem na última partida. Sai o Martinelli, que é praticamente o dono da posição, ou sai o Nonato, que vem na sequência boa e já não joga no próximo sábado. Fica essa dúvida aí, o Ganso, e fica até a dúvida se o Ganso volta, como titular também. No ataque, John Arias, Everaldo, mantido agora mais do que nunca como centroavante titular sem o Renato Augusto,
E para outra ponta, ele tem as opções: Paulo Baia, Kevin Serna, Lavega, e é isso, basicamente, né? Porque o Canóbio tá lesionado, o Keno não viajou por controle de carga, nem o Keno e nem o Lima. O Lima tá voltando de lesão ainda. Enfim, deve ser o Serna, né? A gente provavelmente vai ver o Kevin Serna. Fica uma dúvida e vou só levantar aqui, porque num dos últimos jogos, no jogo contra o Juventude, eu cheguei a levantar essa possibilidade de a gente não ter o Ganso e ter uma trinca de volantes e funcionou. Enfim, eu tava certo. Então, outra possibilidade dentro desse jogo é o seguinte, tá? É ele poupar alguns jogadores. Ele ter levado todo mundo, mas, por exemplo, o Fuentes dá lugar ao René na equipe titular. Você pode pegar outro jogador que tá tendo sequência, o Martinelli sair e ele levar Hércules e Nonato como volantes, o Ganso e o Martinelli ficar no banco. Jogadores que não estão sendo barrados ou não estão nem disputando posição, mas que talvez sejam jogadores importantes. O John Arias, por exemplo, pode ser um jogador importante dentro do jogo. Não deixou no Rio de Janeiro porque não tá quase estourando nem nada disso, mas ele usar esse jogo para dar rodagem para outros jogadores. O jogo de ida ser só 1-0, e lembrando, foi uma partida que o Fluminense criou muito, mas desperdiçou muitas oportunidades. Foi uma partida ruim do Fluminense ganhando por 1-0 da Aparecidense. Não possibilitou o Fluminense, por exemplo, escalar time reserva agora. Dá uma cagada pra esse jogo. Como o Botafogo, por exemplo, vai fazer. O Botafogo enfiou 4-0 no capital do Distrito Federal. Vale deixar claro que com um pênalti bem do Mandrake, né, no início do jogo. Meteu 4-0, vai jogar amanhã no Mané Garrincha. E com isso, provavelmente levando a equipe alternativaça, porque já meteu 4-0 na ida. Dos outros times, nenhum deles goleou, assim, com uma vantagem muito grande. Talvez o Cruzeiro, né, que meteu 2-0 no Vila Nova em casa. E alguns vão ter a volta jogando dentro de casa, como é o caso do Flamengo. Então é um cenário ali no geral que pro Fluminense, enfrentando uma equipe bem mais fraca, e aqui eu volto na situação da Aparecidense, a Aparecidense hoje é uma equipe que vem de um estadual péssimo, onde ficou na última rodada, precisou vencer o jogo para não ser rebaixada no Campeonato Goiano, mas na Série D, vamos lá, vamos concordar aqui que faz uma campanha honesta. Perdeu um jogo pro Porto Velho recentemente, mas dentro do seu grupo ali, hoje tá na vice-liderança de um grupo ali. O líder é o Ceilândia com 11 pontos, ele tem 10 pontos em 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota, uma campanha bem honesta, vem de uma vitória por 3-1 também contra a equipe do Goiânia, inclusive. Então a gente tá falando, o sinal é ótimo, né? Porque no mesmo grupo tem a Aparecidense de Aparecida de Goiânia, tem Goiânia, Goianésia. Então, sensacional, mas enfim. Não é um time, gente, a gente tá falando de um time muito fraco. Com todo o respeito, mais uma vez, à Associação Atlética Aparecidense, o Fluminense não tem o direito e uma eliminação hoje para a Aparecidense ia brigar com a América de Natal 2014, porque a América de Natal tem o contexto do jogo, né? O Fluminense estar ganhando no agregado de 5-1 e tomar o empate no agregado, né? Tomou 4 gols em sequência. Mas o América de Natal não era nem perto do que a Aparecidense hoje, era um time muito mais forte, muito maior. E vai ficar muito perto, talvez, de uma eliminação igual teve pro Linhares em 93, se eu não me engano. O Fluminense foi eliminado pro Linhares na Copa do Brasil, um time até aquele momento completamente inexpressivo, até hoje segue sendo, né, tá bem longe de ser um dos maiores do Espírito Santo. Um lateral direito chamado Sacola, e o Fluminense foi eliminado. Então, o Fluminense ser eliminado hoje pra Aparecidense vai entrar nesse rol. Que não me inventem disso, tá? Que não inventem essa maluquice. A partida será apitada pelo Felipe Fernandes de Lima, que é um árbitro ruim, cara. Isso me irrita. Porque é árbitro ruim e arrogante. Então, isso é uma merda. Felipe Fernandes de Lima é de Minas Gerais. No VAR, a gente vai ter o Emerson Ferreira de Almeida. Esse eu confesso que não conheço. O Felipe Fernandes de Lima apitou recentemente partidas do Fluminense. Ele apitou jogo do Brasileirão do ano passado. Fluminense, aliás, ele já apitou desse ano também. Fluminense e Santos no Brasileirão desse ano 1-0. Não marcou aquele pênalti no ataque ali do Fluminense. Apitou ano passado Fluminense e Inter no Maracanã. Apitou Fluminense e Sampaio Corrêa também na Copa do Brasil lá no Kleber Andrade. Enfim, tava 3 anos sem apitar jogos do Fluminense. Não é um árbitro que eu gosto, não, tá?
Então é isso. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E esse foi o pré-jogo de Aparecidense e Fluminense. Jogo lá no Mané Garrincha. Eu espero que seja um ótimo jogo, uma goleada, passar tranquilamente e que o público de Brasília saia feliz dentro de mais um jogo, assim como saiu no jogo anterior lá na capital federal, quando o Fluminense ganhou o Vasco por 2-1. Eu estava lá dessa vez, não estou. Primeiro jogo em Brasília que eu não vou desde 2019, lá contra o Santos, né, contra o Corinthians, né, aquele gol do Ganso. Enfim, tamo junto, um abraço pra galera de Brasília e comenta aqui embaixo seu nome e a sua cidade pra eu ler no próximo vídeo. E agora que desceu pra comentar, se inscreve. Tamo junto, até a próxima. Valeu.